Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje vamos começar falando sobre adaptação de atividades para estudantes com TDAH. Bom, esse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, não é, que tem como principal característica a falta de atenção, agitação e impulsividade. Não necessariamente os três estão juntos nesses estudantes, não é? É importante o professor ficar atento, o professor do AE também, mas que essas três características são as mais frequentes nesses estudantes. Bom, falando em estudantes com TDAH, nós precisamos dizer que o ajuste e o treinamento no tempo das atividades é super importante. Antes, eu queria colocar, que acredito que passei, rapidinho, essa rotina. Não é? Rotina e disciplina são fundamentais. Fundamentais para trabalhar com qualquer estudante, com qualquer deficiência. Para o estudante com TDAH, não é diferente. Não é? É importante que tenha essa rotina, nós vamos falar um pouco de como seria essa rotina, não é? E a disciplina. Esse estudante que tem esse pensamento acelerado, que ele é agitado, então ele precisa se adaptar a essa rotina, ele precisa perceber a importância da disciplina, certo? Pronto, então, falando na disciplina, falando nessa rotina para o estudante com TDAH, esse ajuste e treinamento do tempo das atividades, ele é importante, muito importante, porque é um estudante que ele se distrai com facilidade, é um estudante que para obter a atenção, o foco dele, precisa ser alguma coisa muito atrativa. Então, é importante uma dica para você, professor, da sala regular, da sala de atendimento, para a família também, entender o tempo de foco desse estudante. Então, no atendimento, oferecer uma atividade e ali passar 10 minutos, observando se esse estudante ele consegue manter o foco, se ele consegue trabalhar com a atividade, o jogo, o que foi proposto para ele. Dá uma pausa de uns 5 minutos, depois retoma, passa mais 10 e assim sucessivamente. No outro dia, no outro atendimento, com o passar do tempo, aumentando esse período de realização da atividade. Dá mais um tempo de 5 minutos e retoma. Por quê? Porque esse estudante, ele precisa entender, e o professor perceber também, qual é o tempo que dura o foco desse aluno. Não é? Esse estudante precisa entender, como eu estava falando, que ele precisa, naquele período, se dedicar àquela atividade. Então, é importante ele perceber, o professor mostrar isso para ele nesse sentido. Em casa, quando ele estiver fazendo uma atividade, que a mãe solicitar que ele faça alguma coisa, também está atenta a esse tempo. Porque esse estudante, naturalmente, não é que ele não queira fazer, não é? É que o cérebro dele funciona de uma maneira mais acelerada, se distrai com facilidade, perde o foco com muita rapidez. Então, esse treinamento da memória, esse treinamento de tempo para ele é importante. E o professor está ali ciente de quanto tempo ele consegue para se planejar, para ter o seu trabalho organizado nessa observação, quanto tempo ele consegue se dedicar a determinada atividade e ali construindo o seu planejamento para esse estudante. Bom, a atenção e o interesse. O estudante com TDAH, ele precisa ser chamado a atenção, ele precisa que essa atenção tenha um tempo maior, não é? Ela consiga ser sustentada para a realização daquela atividade, daquela brincadeira, daquele objetivo. E para que a atenção ela seja sustentada, a atenção tem que estar diretamente ligada ao interesse.
Então, quanto maior o interesse pela atividade, maior vai ser destinada a atenção desse estudante. Então, mais uma vez, o planejamento do professor é fundamental, não é? Identificar quais são as áreas de interesse do estudante com TDAH também é importante, não é? Tendo em vista que ele perde com muita facilidade esse foco, essa atenção. Então, levantar as áreas de interesse desse estudante associado ao tempo, não é? Então, quanto mais interesse, mais tempo eu consigo realizar, passar realizando aquela determinada atividade. Então, está muito ligada, interligada a relação do tempo com o interesse, com a manutenção do foco, com a atenção e a aprendizagem. Variedade. Esse estudante com TDAH é um estudante que ele, como nós sabemos, já foi dito hoje, que ele perde o foco com facilidade. Ele se distrai com muita facilidade. Então, é importante que tenha uma variedade para alcançar, para trazer de volta o interesse dele na atividade. Então, se o professor traz diferentes atividades com um objetivo único, vai facilitar, não é, que essa aprendizagem aconteça. Perceba, e a gente tem que ter um pouco de atenção, não é colocar uma mesa dessa toda à disposição do estudante, não é? Como ele perde o foco com facilidade, qualquer distração, não é, vai tirar a atenção dele. É o professor ter no seu planejamento atividades diferenciadas, não é, ali à mão, mas não à vista do estudante, para que caso ele perca o foco, perca o interesse naquele, dentro daquele tempo que já está sendo ali introduzido para ele, que o professor tenha essa outra atividade disponível para esse estudante. Então, ele vai perder o foco, ele vai perder o interesse naquela atividade, mas logo em seguida o professor vai propor outra atividade com o mesmo objetivo. E aí retoma esse interesse desse estudante e dá continuidade à aprendizagem com aquele objetivo que o professor determinou para ele. O objetivo, não é? Fale com esse estudante com clareza na fala. Divida as atividades em partes bem delimitadas. Lembre-se que esse estudante perde muito rápido o interesse. Esse estudante tem um funcionamento cerebral mais adiantado, mais rápido, não é? Então, é importante que o professor tenha esse objetivo claro, que seja passado para ele de forma clara, não é? E que essas atividades elas sejam bem delimitadas. Como delimitadas? Primeiro um objetivo. Primeiro é solicitado a ele um objetivo bem esclarecido, de forma bem clara, repassada essa informação para ele, perceber se ele compreendeu o que o professor colocou. Então, após concluir essa atividade, colocar outra atividade, que ele vai precisar fazer em 2 ou 3 momentos, mas que isso fique claro para ele, para que essa atividade não esteja uma dentro da outra e que ele entenda que tem que fazer, não é, 2, 3 atividades relacionadas umas às outras. Então, esse estudante ele precisa ter essa delimitação. Ele precisa compreender uma atividade, dar o fechamento dela, para que ele possa continuar fazendo as outras. Porque uma também das características do estudante com TDAH é que ele começa a fazer uma atividade, perde o interesse, começa a fazer outra, e acaba que ele não conclui nenhuma atividade. Então, por isso é importante a clareza, não é, do objetivo, da explicação e que essa atividade ela seja bem delimitada. Uma coisa também interessante para ser trabalhado com esse estudante é utilizar recursos visuais.
né? Tivemos um outro momento falando da importância do audiovisual para os estudantes com deficiência, os estudantes com transtorno, também, não é, tem esse interesse maior. Tudo que é rico, não é, no seu visual chama mais atenção, propicia um maior interesse e aí essa atividade tende a ser mais prazerosa, focando, né, esse estudante ficando ali concentrado e tendo essa aprendizagem. Então, os recursos visuais são muito importantes também para o estudante com TDAH. Claro que não seria uma imagem, várias imagens, para que ele disperse, não é? Essas imagens, esses recursos visuais, eles têm que ter objetivos claros. O professor tem que estar ali no seu planejamento com eles bem definidos, porque muita informação pode correr o risco desse estudante perder o foco devido à quantidade de imagens que está ali diante dele. Repetição. Essa repetição não é aquela repetição de fazer várias vezes, não é? Aquela tradicional repetição. Não, a repetição é importante para o estudante com TDAH para que seja retomada essas informações, não é? Ela tem que estar bem, é uma repetição sistematizada, conjuntamente com o objetivo, não é? Com a clareza, ela tem que estar sempre sendo revista. Então, esse estudante, ele precisa que, com uma frequência maior, seja retomado o que foi feito, o que foi proporcionado para ele, para que o professor tenha a certeza que ele conseguiu alcançar. Não é? Então, é importante esse trabalho de repetição com o estudante, sempre retomar. No caso de propor uma atividade, pergunte ao estudante, você entendeu? Me explique como não é? Para ter sempre a certeza de que ele estava com a atenção ali toda voltada às orientações do professor. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos de atividades. Com um simples quebra-cabeça, nós podemos trabalhar com esse estudante com TDAH, a atenção, o foco, a concentração, pensamento lógico, composição e decomposição de imagem, a discriminação visual, com um simples quebra-cabeça. Então, veja como é importante algumas atividades que parecem ser simples, mas que são importantes para que esse estudante ele consiga centralizar o foco dele, que ele consiga realizar essa atividade sem distração. Lembrando que essas atividades têm que ser colocadas no nível desse estudante e sendo gradualmente aumentado a dificuldade. Não é? Então, começar com um quebra-cabeça mais simples e ali ir aumentando esse grau de dificuldade. Porque se o professor vem com um quebra-cabeça com um grau de dificuldade muito grande, ele logo vai perder o interesse e não vai terminar de realizar a atividade. Montar blocos também é uma atividade interessante para esse estudante com TDAH. Ele vai estar estimulando a criatividade dele, vai estar trabalhando a planificação, essa ideia de pensar no o que fazer para chegar ao objetivo, não é? Vai trabalhar o raciocínio espacial dele, então montar blocos é interessante para esse estudante com TDAH também. Prática de esportes. Praticar os esportes faz com que esse estudante obedeça às regras, que ele siga as orientações que ali o professor está colocando para ele. Então, ele conseguir assimilar essas regras e obedecê-las também é um trabalho importante com o estudante com TDAH. Bom, hoje eu trouxe algumas atividades para vocês. Amanhã, no nosso próximo momento, nós vamos explorar um pouco mais esses jogos que estão aqui, falar com mais detalhes tudo que eles podem proporcionar trabalhando com o estudante com TDAH. Eu espero você no nosso próximo momento. Até lá!